Olá, eu sou a Mi, seja bem-vindo ao meu canal e neste vídeo nós iremos falar sobre o elemento mais caro da elegância. Muita gente fala sobre postura, sobre a verbalização, a maneira com que você se comunica, enfim, tudo isso de fato é muito importante para a elegância, mas existe um elemento, uma coisinha que faz total diferença para você ser uma mulher verdadeiramente elegante. Quando eu falo ser verdadeiramente elegante, é porque isso se torna automático, isso se interioriza, e esse elemento que eu vou contar para vocês é de fato um elemento interno, mas ele é tão importante que ele faz justamente com que você seja aquela pessoa que quem te olha já fala, nossa, aquela pessoa elegante, agradável, quero estar ao lado dela. E justamente a pessoa elegante, ela transmite essa sensação de paz, de agradabilidade, de uma pessoa muito boa, sabe? Que você quer ter por perto. Com certeza você já viu, já presenciou, conhece, espero, alguém que chega no ambiente e você já de cara olha, nossa, essa pessoa é elegante, sabe? Com isso, eu vou provar a vocês que elegância não tem nada a ver com dinheiro. Vou colocar aqui na tela alguns personagens que são de filmes ou séries, enfim, que nós conhecemos, que são personagens que têm um status elevado, têm uma condição financeira elevada, mas apesar disso, você olha para eles e você não vê neles uma pessoa agradável, uma pessoa elegante, muito pelo contrário. Isso prova claramente que a elegância não tem relação com o dinheiro e com certeza esse elemento que eu falarei para vocês faz total diferença, sendo você uma pessoa com uma situação financeira elevada ou não, você pode ou não ser elegante. E tenha certeza, a elegância, ela não está em você se destacar em relação às outras pessoas. Isso pode acontecer pelo fato de as pessoas que estarem ao seu redor serem pessoas deselegantes, mal educadas, e você sendo o oposto disso, obviamente você irá se destacar. Mas não que você vai fazer isso intencionalmente. Então a elegância não está em você se destacar em relação ao outro, mas em você não diminuir o outro. Ou seja, o elemento super importante, vocês vão entender ao longo deste vídeo como ter esse elemento interiorizado, como exercê-lo e por que ele é tão importante na elegância, que é basicamente a empatia. A empatia, por exemplo, ela está em você saber onde você vai pisar, como está o ambiente, o clima do ambiente onde você estará presente, e não já chegando, se impondo, mas é você primeiro se ambientar, conhecer, saber onde está pisando, né, e se comportar como aquele ambiente pede, né? Como aquela situação pede. Outra coisa também que é super empático, que faz parte da empatia, é, por exemplo, você escutar o outro sem ter uma resposta pronta, mas de fato escutar. Ser de fato um ouvinte ativo, você está disponível para escutar verdadeiramente a pessoa, entender a pessoa, então você ter um diálogo com ela, uma conversa legal com ela, verdadeira. É entender também que nem todo mundo está na mesma fase, na mesma vibe, né, que você, no mesmo nível emocional, que as pessoas são diferentes e que naquele dia talvez a pessoa não esteja bem. Então você com certeza não vai ser aquela pessoa que porque alguém te tratou mal, você já vai gritar e já vai espernear e já vai causar um alvoroço, já vai causar uma briga, não. Porque você, tendo a empatia, vai se colocar no lugar daquela pessoa e vai entender. No meu dia, que eu não estou muito bem, eu não ajo dessa forma, eu procuro agir bem com as pessoas, mas ela não tem o mesmo nível emocional que eu. Então, você pode ser essa pessoa que quando você não está bem, ou enfim, você está passando por uma situação muito difícil, ou até tá naqueles dias, sabe, da mulher. Às vezes você também não age bem, às vezes você maltrata alguém mesmo sem querer. Então você tem que ter empatia de se pôr no lugar da outra pessoa e falar, olha, as pessoas também me suportam quando eu estou nesse dia. Então, vou me colocar no lugar dela e vou agir bem com ela, vou deixar ela se acalmar, não vou criar uma grande confusão, barraco, né? Isso realmente está muito distante de uma mulher elegante. Vou dar exemplo pra vocês de uma pessoa super chata, que realmente não é elegante, que é aquela pessoa que quando a gente está conversando com ela, ela sempre quer demonstrar que ela sabe mais, que ela entende mais que você. Então, por mais que você fale alguma coisa, ou ela vai te rebater para poder ela ter um argumento melhor e se sair por cima, ou então ela vai trazer outra situação, outra coisa e aquela conversa
nunca vai ficar agradável, porque a pessoa sempre vai querer sair por cima naquela conversa ou demonstrar que ela sabe mais que você. Essa não é uma pessoa elegante, essa é uma pessoa chata de se conversar, desagradável de se ter por perto. E a empatia está justamente em você não querer mostrar que você é melhor que o outro e que você sabe mais que o outro. Mas é você entender que o respeito não é algo que você exige da pessoa, que você vai tomar à força, mas na verdade é algo que você transmite. Você tem esse respeito de forma natural, de acordo com a maneira com que você age. E por que eu disse que esse é o elemento mais caro da elegância? Eu digo, gente, que a empatia é o elemento mais caro, porque o preço dele não é fácil. Você precisa ter autocontrole, você precisa ter tempo, disposição para o outro, de ouvir o outro, de se pôr no lugar do outro, autocontrole, de entender quando as pessoas elas agem de maneira que talvez puxe de você aquela sensação de reação imediata. Você precisa ter esse autocontrole, principalmente se você tiver aí um temperamento como colérico, por exemplo, sanguíneo. Você precisa ter o autocontrole de não responder na lata, de ser rude com a pessoa, grossa, porque ela foi com você. E esse é um diferencial muito grande, né, em relação a uma pessoa que é elegante ou não. Porque quando você tem essa empatia, é muito mais fácil você ter o autocontrole, mas o autocontrole também é o preço que se paga pela empatia, que é você se pôr no lugar da outra pessoa e então você ter esse autocontrole, que muitas pessoas não têm. E nem todo mundo está disposto a pagar por esses preços, mas se você está assistindo esse vídeo é porque você deseja ser uma mulher melhor, principalmente nesse ano de 2026, que a gente tá bem no início aqui, né, de janeiro, e se você deseja ser uma pessoa melhor, você precisa trabalhar isso em você, e você precisa ter esse elemento, né, que é o elemento mais caro da elegância, que é a empatia, para você conseguir entender o outro e se colocar no seu lugar, ser uma pessoa mais agradável, uma pessoa legal, alguém que as pessoas querem ter por perto. Porque vamos combinar que é fácil você ser empático, ser educado com alguém que é educado com você. Mas é muito difícil você ser educado, ser elegante com alguém que está sendo rude com você, que está te provocando, ou que não tem a mesma compreensão que a sua, que pensa diferente de você, ou que errou em alguma coisa com você. E eu falo isso até em questão de amizade, realmente os relacionamentos que temos à nossa volta, não somente pessoas que conhecemos agora, mas a gente precisa, se nós formos de fato uma pessoa verdadeiramente elegante, a gente vai conseguir medir isso através das pessoas que estão principalmente próximos a nós. As pessoas que moram conosco, por exemplo, porque muitas pessoas, elas agem perfeitamente bem com as pessoas que elas conhecem de vez em quando na rua, mas dentro de casa é onde elas realmente mostram que elas são. Então, esse termômetro, né, de medir de fato se eu sou elegante ou não, a gente consegue medir observando, né, analisando como estamos agindo com as pessoas que convivem conosco todos os dias. Então, essas pessoas convivem conosco todos os dias e são pessoas que erram, porque nós erramos, não somos perfeitos, nenhum de nós. Então essas pessoas erram, né? E como é que você age quando essas pessoas erram com você? Você é grossa, você é grosseira, você rebate, você dá do mesmo que a pessoa te deu? É por isso que precisamos ser empáticos, porque também erramos, porque também somos rudes com as pessoas, em alguns momentos ou já fomos. Enfim, nós também temos momentos difíceis e por isso precisamos ter empatia de se pôr no lugar da pessoa e não agir retrucando ou provocando, enfim, pagando na mesma moeda, mas procurando entendê-la. Assim que a gente vai exercer de fato a verdadeira elegância. É fácil as pessoas impressionarem por falar palavras difíceis, é fácil impressionar por uma roupa, né, que estava usando, mas toda essa impressão, gente, é muito passageira. Então você até vai lembrar daquela pessoa porque ela estava muito bem vestida, porque ela fala com muita eloquência, ela fala palavras difíceis, mas o que marca de fato por uma vida inteira, que você não esquece, é a pessoa que te tratou bem e que te fez se sentir bem próxima a ela. Você sempre vai lembrar com carinho, sabe? É diferente a lembrança de uma pessoa que fala com eloquência, que fala muito bem, que se porta muito bem, a lembrança de uma pessoa que ela te faz se sentir agradável, sabe? Você se sente bem próxima a ela. Você sempre vai lembrar com um carinho diferente. Essa é a pessoa verdadeiramente elegante. Essa é a pessoa que verdadeiramente você quer próxima a você. Se você quer ser lembrada como uma pessoa elegante, seja empática. Antes de falar, perceba. Antes de julgar, escute. Antes de se impor, respeite. Porque o elemento mais caro da elegância, ele não se compra, ele se constrói. Porque empatia não é algo que a gente simplesmente
estralou os dedos e pronto, somos empáticos. Mas é algo que a gente constrói, né, diariamente, que a gente vai modificando dentro de nós e que ele exterioriza para as pessoas à nossa volta, ao nosso redor. E a gente passa a ser uma pessoa diferente aos olhos dessas pessoas e, portanto, nos agradamos também cada vez mais de nós mesmos. Então, sim, a empatia é o elemento mais caro da elegância e um elemento bem raro, inclusive. Principalmente na internet, hoje em dia nós vemos muitas pessoas que são canceladas. Canceladas de fato, eu fiz isso, mas elas de fato são canceladas. E muitas vezes por pequenos erros, pequenas coisas que as pessoas cometem. As pessoas não têm mais empatia de se colocar no lugar do outro e de principalmente entender que a pessoa que está aqui na tela, que ela está assistindo, é uma pessoa como ela, erra como ela. Será que ela se coloca no lugar daquela outra pessoa e pensa: talvez eu faria a mesma coisa, nessa situação agiria da mesma forma? Eu já fiz isso. Muitas vezes as pessoas esquecem, acham que quem tá do outro lado aqui da tela, quem está na internet, publicamente, que são pessoas divinas, né? Até endeusam essas pessoas. E quando elas cometem um errinho, elas são canceladas. Então, olha só, são canceladas e aniquiladas verbalmente, são xingadas. Porque as pessoas, não se pondo no lugar das outras, elas não pensam também: será se eu gostaria de ouvir essas palavras? Será se eu gostaria de sentir isso que essa pessoa está sentindo agora? Enfim, se esse vídeo fez sentido pra você, se te ajudou de alguma forma, te despertou de alguma maneira, curte este vídeo, não esquece, se inscreve aqui no canal que eu sempre trago vídeos que são positivos, que acrescentam positivamente na vida de vocês. Compartilha com aquela amiga que precisa escutar esse vídeo, com a sua família, no grupo da família. Eu tenho certeza que as pessoas irão amar assistir, ouvir estas palavras, porque às vezes a gente sofre justamente com pessoas da nossa família, com pessoas à nossa volta. É importante que a gente tenha essa empatia. Às vezes não entendemos por que determinada pessoa da nossa família está agindo daquela forma, mas a gente não está no coração dela, muitas vezes não mora com aquela pessoa, então também não sabe por que aquela pessoa age daquele jeito. Será que ela está num momento difícil? Será que ela está passando por alguma coisa? Então é muito importante que as pessoas assistam esse vídeo, se despertem para isso, porque sim, a gente paga um preço alto pela empatia, mas se todas as pessoas fossem empáticas, o mundo seria muito diferente. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, hein? Também comentem aqui embaixo, me tragam alguns exemplos que vocês viram em empatia ou situações difíceis que vocês já passaram por falta de empatia. Se esse vídeo fez sentido pra você, enfim, comentem aqui. E é isso, um grande beijo, um abraço e tchau!